Eu acho que agora vai. Não sei se já entrou ao vivo. Olá, boa noite, gente. A Cecília vai entrar. Mas hoje eu não posso começar me apresentando enquanto a Cecília não entra. Hoje é uma live especialmente focada no componente biodiversidade do Caminho da Mata Atlântica. O Caminho da Mata Atlântica, para quem não conhece, é uma grande trilha, né, com mais de 4.000 quilômetros ao longo de toda a Serra do Mar e também a parte litorânea da Serra Geral. Cecília, se tiver aí, já pode pedir para entrar na live. Não está aparecendo para mim. E essa grande trilha, que é o Caminho da Mata Atlântica, a gente está estruturando. Estou vendo seu comentário, sim, Chico. Não sei se é para todo mundo, mas estou vendo. E já aproveitando para avisar, quem quiser fazer perguntas dessa live de hoje, pode mandar pelos comentários mesmo. Mas essa grande trilha com mais de... Aqui a Cecília. Essa grande trilha com mais de 4.000 quilômetros está estruturada em 4 componentes. O primeiro é a trilha em si. Podem definir por onde esse caminho vai passar e tal. O segundo... Ai, Cecília entrando. Oi, Cecília, boa noite. Boa noite. Pronto. Eu estava explicando, Cecília, que o Caminho da Mata Atlântica é organizado em 4 componentes. Um é a trilha, o segundo é engajamento, o terceiro é a cadeia produtiva e esse último componente é da biodiversidade, que é justamente focado em entender como está a biodiversidade ao longo desse corredor que é o maior corredor de toda a Mata Atlântica, né, ao longo da Serra do Mar e da Serra Geral. Então isso envolve tanto pesquisa clássica em biodiversidade, mas também em socioeconomia, ciência cidadã, diferentes iniciativas. E hoje temos a honra aqui de conversar com essas duas pessoas excelentes que já vêm trabalhando ao longo do Caminho da Mata Atlântica, que é a Cecília, do Parnaso, e o Marcelo, da UFRJ. Cada um com a sua expertise. A Cecília, talvez a gente vai conversar um pouquinho mais em relação ao monitoramento, e com o Marcelo em relação ao Refauna. Então, só fazer essa breve apresentação da Cecília, que ela é bióloga, mestre em ecologia e está cursando doutorado em meio ambiente na UERJ, né? E ela é analista ambiental do ICMBio, lotada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Então, para começar, Cecília, acho que depois dessa apresentação geral, você poderia contar um pouco da sua trajetória, como foi, né, desde da graduação até onde estamos hoje, e sua relação com a Serra do Mar, com mamíferos de médio e grande. Boa noite. Boa noite, André. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu e o Marcelo, que vai falar depois de mim, somos conterrâneos de faculdade, né? Então, eu também estudei biologia na UFRJ. E logo depois que eu me formei, eu entrei no IBAMA, ainda era só o IBAMA, e passei por Brasília, pelo Rio de Janeiro, e estou aqui no Parque Nacional da Serra dos Órgãos já tem 15 anos. E aí sempre trabalhei com a agenda, principalmente, né, com a agenda de pesquisa científica e monitoramento. E aí, então, a gente começou em 2010, não, vou contar assim, olha, o que aconteceu? Saiu um artigo, até de um colega nosso, André Cunha, colocando a possibilidade de extinção local de algumas espécies de mamíferos de grande porte aqui no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Que eram, na época ele falava da onça-pintada, da anta e do queixada. E aí, quando esse artigo saiu, né, e ele trouxe para a gente aqui no parque, a gente ficou, puxa, será que não tem mais mesmo esses animais? A gente precisa fazer alguma coisa para saber se eles não existem mais mesmo, se estão, como estão e tal. E foi aí que a gente começou a trabalhar
então com armadilhas fotográficas. Vamos correr atrás de aprender como é que isso funcionava. Naquela época, quando a gente fez o projeto piloto, que foi 2008, as câmeras fotográficas as armadilhas fotográficas eram uma caixa de plástico com uma câmera daquelas que a gente usava para tirar foto de aniversário de família, sabe? Botava pilha, tinha um sensor e botava um filme de 36 poses. E você botava no mato e tinha 36 chances de registrar alguma coisa. E depois tinha que buscar, a cada 2 semanas a gente ia fazer a troca. Então a gente começou a fazer um inventário das espécies de mamíferos. E aí fomos evoluindo aos poucos, né? Mudando de equipamento, agora digital. Agora o equipamento de hoje a gente trabalha aqui com cartões de memória de 32 GB, né? Que cabe uma infinidade de imagens, uma diferença de 36 imagens do começo, né? Então a gente começou assim muito por essa curiosidade de saber se de fato essas espécies não existiam mais. E quais outras que estão presentes, né, de mamíferos de médio e grande porte, né, que são bons indicadores de qualidade. E aí a gente vem de lá para cá fazendo ajustes no projeto. Hoje a gente está adotando uma metodologia que é adotada pelo ICMBio em várias unidades de conservação, dentro do programa Monitora, que é o programa do ICMBio de monitoramento de biodiversidade em unidades de conservação, então, que trabalha também com armadilhas fotográficas. E aí, assim, depois desses anos todos, a gente até publicou aqui em conjunto com vários pesquisadores de mamífero que trabalham na área do parque, que tem dados daqui, a gente publicou no ano passado uma lista de espécies de mamíferos que ocorrem no parque, confirmando, infelizmente, a extinção local da onça-pintada, da anta e do queixada, que é o porco do mato grande, né? Bem como do veado, que não estava listado antes, mas há registros de que existia um veado aqui, a gente não conseguiu nem descobrir exatamente qual espécie, mas não tem mais, não vemos mais, infelizmente. Essas espécies acabaram ficando restritas ali à região central do corredor da Serra do Mar, e apesar das grandes florestas daqui, continuam extintas, né? Em relação e das que sobraram, assim, do que ainda tem aí, o que você pode contar para a gente quais são as espécies, o que você tem descoberto em relação Então, a gente tem, nessa listagem que a gente fez, essa compilação no ano passado, a gente listou 100 espécies de mamíferos, aí mamíferos incluindo tudo, né? Todos os grupos. Mas a maior parte das espécies é de roedores pequenos, morcegos e tal. Então, as armadilhas fotográficas, elas funcionam para animais de médio, grande porte, né? Então, tem que ter uma massa corporal para fazer a câmera funcionar. Então, dessas que a gente registra com a câmera, a gente tem o predador de topo é a onça parda, né? É o maior felino, mas são 5 espécies de felinos. Além da onça parda, a gente tem jaguatirica, o gato do mato, o gato maracajá e o gato morisco. A gente tem ainda o cateto, tem registros do cateto de alguns anos atrás, embora tenha alguns anos que a gente não registra mais, mas há relatos de que ainda ocorrem catetos em áreas do parque que a gente ainda não conseguiu explorar com as câmeras. Porque a gente tem essa dificuldade, né, André, você conhece, do trabalho com armadilhas fotográficas, infelizmente, que é o furto das armadilhas. Então, a gente tem lugares que é muito difícil de trabalhar por conta disso. É muito frequente o furto. E é tão difícil conseguir comprar, e aí, para ter o furto é uma decepção. Mas a gente tem... Diga aí. Logo que eu fiz um estudo logo ao lado, né, na Régua, que é já do Parque Estadual dos Três Picos, e lá, felizmente, acho que por dezenas de anos de uma proteção intensa lá, de combate à caça, e a própria geografia ali da Serra do Mar, que é bem protegida, né, tem os paredões no fundo,
Felizmente, os catetos ainda estão muito bem lá, assim, passam grupos de 40, de Nossa, 50 bichos que correndo, e sempre em sonho! vários locais. É, mas também essas outras, infelizmente, foram extintas, né? Tanto a queixada quanto a É, anta, que agora está voltando pelo trabalho do Refaune, que o Marcelo vai falar daqui a pouquinho, mas também a onça pintada, né? Então é um é, processo aí que a gente passa, talvez, por um histórico de caça e de fragmentação que infelizmente está muito próximo, né? Eu acho que possivelmente nos próximos, talvez, décadas, quem sabe até antes disso, essas populações de São Paulo, especialmente de onça pintada, né, que andam muito, assim como você pode falar um pouco também de quanto essas onças pardas já andam, mas as pintadas também uma hora vão voltar, né? assim espero. Eu fiquei com esperanças quando teve recentemente esse registro de uma onça pintada em Juiz de Fora, que é bem perto daqui, né? Então, assim, era um animal que estava rodando, poderia ter chegado aqui, de repente, em vez de ter né, e parado em Juiz de É, Fora. esse foi a minha primeira. A Juiz de Fora está um pouco relacionado com o dobramento da Mantiqueira e aqui com a da Serra do Mar paralelo, mas esse é o primeiro pensamento. Mas depois, com aquela calmaria, não sei o que aconteceu com aquela onça, nem qual foi a origem dela real, mas É, pelas imagens da calmaria dela, ser deitada em frente ao portão, quase em frente à rodoviária de Juiz de Fora. Eu não sei se isso foi um bicho que soltou, de algum criador maluco, que o bicho estava muito habituado, ou apenas um macho jovem. Mas uma coisa que eles dão. eles andam muito, né? Que os dados já mostram. E falando em bichos que andam, então, se quiser contar um pouquinho pra gente sobre como essas onças pardas têm andado, como vocês fazem para saber quem é quem dessas onças pardas, Então, dessas isso é florestas. difícil, né? Porque a onça parda, ela atrai muito interesse da população, porque é o maior felino que a gente tem aqui, é lindo. E ela volta e meia aparece em áreas rurais ou até urbanas. A gente tem registros recentes de onça parda em Itaipava, né, em Petrópolis, em áreas urbanas, né, que são muito próximas de remanescentes florestais. Então fica sempre essa questão: quantas onças são? Tem onça de mais, tem onça de menos? O que está acontecendo com as onças? A onça parda é um bicho difícil de trabalhar porque ela tem a pelagem uniforme, né? Ela é toda marrom, toda laranja. Você está me ouvindo bem? Sim, Ah, perfeito. então tá. Tá, porque eu tô vendo aqui uma coisa, não sei se está indo direitinho a imagem. E aí, para trabalhar, para a gente conseguir individualizar uma onça parda, ela precisa ter marcas. E, assim, às vezes elas têm cicatrizes que permitem a gente saber que um indivíduo é o indivíduo A e o outro é o indivíduo B. E assim a gente consegue ver nas câmeras espalhadas no território por onde que o mesmo animal está passando, né? Para poder fazer essa estimativa de deslocamento. Então, isso depende muito. Primeiro é a chance de pegar a imagem da onça e depois da onça ter uma marca natural, né? E a gente teve aqui no parque já em duas ocasiões. A primeira, a gente teve um macho que tinha um problema no olho, um olho meio opaco, tinha uma orelha com corte, uma cicatriz na perna. Ele era um macho já assim, com cara de ser um senhorzinho, né? Já bem vivido, tinha as suas cicatrizes. Aham. Então dava para a gente reconhecer fácil nas fotos, mesmo que se pegasse o lado esquerdo, dava para ver o olho ruim, se pegasse o lado direito, era a orelha. Então a gente conseguia saber quando era ele. E esse animal ele foi visto no lado de Teresópolis, em 2012. Depois, ainda em 2012, ele foi visto em Petrópolis. Ele andou o maior deslocamento, esse foi o maior deslocamento que a gente registrou nas nossas câmeras, né? Que foi um deslocamento com uma distância em linha reta de 10 quilômetros. E depois ele ficou rodando por outras 4 armadilhas que a gente tinha na região de Petrópolis. Então ele foi visto lá de 2012 até 2016 e depois ele não apareceu mais. Então é provável que ele talvez tenha morrido. Já era um animal assim, né? Que a gente via, ele era pelancudo, né? Então que Aham. já era um senhor. Então a gente conseguia ver.
E esse ano a gente aumentou o número de armadilhas fotográficas, com apoio da UFRJ, né, através de você também, né, André? E a gente tem registrado umas onças com outras onças com características individuais. Então tem um macho aqui que não tem a ponta do rabo. E aí fica fácil de reconhecer que é ele, uma fêmea com uma cicatriz. Então a gente está conseguindo ver assim. A gente viu uma mãe com uma filhote fêmea, elas estavam sempre passando juntas nas câmeras. E aí o macho no mesmo território. E aí parece que essa filhote fêmea está atingindo a maturidade sexual e começou a passar na câmera em companhia do macho. Então parece uma novelinha aqui, a gente bota as Aham. câmeras e eu fico louca para saber os próximos capítulos da novelinha das onças. E é uma forma de engajamento também do público, né? Vocês estão fazendo um trabalho agora de divulgação pelo próprio Instagram do parque, né? Como tem sido esse retorno das pessoas? São as Isso pessoas tem que ficam sido assustadas ou tem gostam sido de ver uma as surpresa onças? grata, uma grata surpresa, assim, ver uma mudança que foi muito importante também nesse ano foi a gente passar de foto para vídeo. Também dica sua, né, André? Os vídeos são incríveis. Eles são mais difíceis de trabalhar para extrair a informação científica, né? Mais demorado, mais trabalhoso, mas realmente o retorno da imagem compensa. Além da gente conseguir ver melhor, a gente capta som. A gente acabou de publicar no Instagram do parque um vídeo super lindo da onça vocalizando, que é uma coisa rara de registrar, né? Se a gente tivesse em foto, a gente ia só ver a onça, não ia saber que ela estava vocalizando, né? Então, isso foi muito legal. E a gente tem divulgado algumas das imagens que a gente registra nas redes sociais do parque e tem dado muito retorno positivo e atraído a atenção da mídia local e regional também. Então, eu acho que é uma forma de conectar as pessoas com a natureza. As pessoas, os comentários são, na maior parte, são positivos, das pessoas falando, nossa, eu não sabia que tinha isso no parque, que tinha tão perto da minha casa, ou comentando com amigos, olha a trilha que a gente fez, olha, tem onça, tem gato do mato, tem... Então, acho que é muito legal. E aí a gente está justamente preparando placas para colocar nas trilhas que são monitoradas, para as pessoas saberem, né, que pode ter câmera e mostrando algumas das imagens que foram registradas naquela trilha específica. Uhum. Essa questão de aproximar, seja pelo Instagram ou mesmo o parque em si, as pessoas indo ao parque, né, tendo contato com a natureza, é um dos grandes lemas assim, do caminho e do movimento Bora Andar, que é trazer as pessoas de volta para a floresta, né? A gente está passando por um processo que chamam de extinção da experiência. Então, Isso. nós somos uma espécie que já tinha essa experiência nata do convívio nos ambientes naturais, e por opção nossa de evolução estamos extinguindo a nossa própria experiência em relação aos ambientes naturais, né? Então, o Caminho da Mata Atlântica é uma forma de tentar trazer as pessoas não só de volta para o ambiente natural, mas também praticando exercícios, fazendo a trilha e engajando também para essas questões do corredor, né? Porque o É, corredor da Serra do Mar, para quem não conhece aqui no Rio, e especialmente nas extremidades, ele está muito fragmentado ao longo dele todo, mesmo em São Paulo, né, com as grandes matas, tem as rodovias atravessando, mas especialmente aqui no Rio a gente tem a Dutra, que já é intensa, uma fragmentação que vai separar o Tinguá do maciço da Bocaina, depois a 040, a 116, são várias BRs atravessando. E você, Cecília, que tem um pé fincado no executivo, né, dentro do ICMBio e também tem um pé dentro da academia. O que você acha que está faltando para a sociedade de forma geral conseguir deixar isso mais claro, assim, o quanto é possível se conectar a esse corredor e o quanto isso precisa ser levado para a mesa, né, dos tomadores de decisão. E essas três rodovias, por exemplo, que eu citei, estão com processo de renovação. A Dutra já daqui a pouco, né, e todas elas seguirão o mesmo caminho. Mas o que falta para inserir esse debate da passagem de fauna, da redução do impacto
estruturas lineares? Você acha que é o próprio governo, a academia, a sociedade civil, ONGs, ou mesmo movimentos como o Borandá, ou o conjunto de todo mundo? É muita coisa, né? Você... Tem um projeto de lei, né, que está no Congresso para tornar obrigatórias as passagens, né? Mas o que a gente tem hoje nas rodovias que já existem são principalmente adaptações, né, da rede de drenagem que passa por baixo das rodovias e deixar elas um pouco mais atrativas e mais seguras para a fauna usar. Mas a gente sabe de literatura e tal que tem espécies que usam passagens e tem espécies que não usam. Então, os porcos, por exemplo, eu acho que tem muito pouca evidência de que eles utilizam as passagens, né? E a gente tem aqui essa questão, por exemplo, o queixada, que não tem mais no Parque Estadual dos Três Picos, pelo menos ali na região da Régua, né? Que o Três Picos é tão grande, vai que tem mais para lá. Mas não tem aqui no parque. Aí tem a 116, né, entre a Serra dos Órgãos e Três Picos. Não tem aqui na Serra dos Órgãos, mas tem queixada no Tinguá, que é do outro lado da BR-040. Então, não sei se só colocar uma passagem de fauna ou garantir que a passagem exista vai ser suficiente para esses queixadas cruzarem, porque talvez eles simplesmente não passem por passagens desse formato. Existem outros tipos de passagem de fauna, né? Como que está sendo feito lá na região do Mico-Leão Dourado, na BR-101, que aí é outra coisa, quando é um viaduto florestado, né? Em que é menos assustador e menos diferente do ponto de vista de um animal continuar ali, né? Mas enquanto o caminho da Mata Atlântica em si, essas trilhas de longo percurso, mesmo as que não são de longo percurso, né? As trilhas em geral têm o poder do encantamento, né? As pessoas andarem e se encantarem com a vista, se encantarem com as flores, com as árvores, com a natureza de maneira geral e se tornarem parceiras. E aí a gente está vendo isso que acho que a gente está nesse momento de pandemia em que as pessoas estão sentindo muita falta da natureza, né? Fica preso dentro de casa, em apartamentos, durante muitos meses, sem ter opção de sair. Então, eu espero que a gente consiga sair desse momento valorizando ainda mais as áreas naturais. É um momento de reflexão, de tentar valorizar um pouco mais tantas áreas naturais, mas também valorizar a conexão, né? Acho que o próprio caminhante, tendo a experiência de caminhar dentro de uma mata fresca e tal, e no momento está exposto ao sol, naquele chão duro, compactado, eu acho que pelo engajamento dessas pessoas e delas sentirem isso, né? Ter essa própria experiência na trilha, eu acho que pode ter um ponto de virada, né? Das pessoas conseguirem Não, com certeza. E quanto mais a trilha for enxergar, sendo né? implementada né, e ficando mais contínua, para esses grandes mamíferos, as trilhas são a rota de passagem preferida. Né? Então, eu espero que os felinos, por exemplo, vão usar as próprias trilhas como um eixo de deslocamento. Então, é E legal também nesse sentido. falando nesse assunto e tentando já puxar para as perspectivas do seu trabalho aí, e também já daqui a pouquinho tem que chamar o Marcelo, vamos ver se você volta no final ou não. Se alguém quiser, inclusive, fazer perguntas, é só mandar pelos comentários. Mas em relação aos felinos caminhando pelas trilhas, então se a gente tem interesse em monitorar os felinos, vamos botar em trilhas. Se não temos, a comunidade de forma geral, vamos colocar as câmeras fora de trilha, que é até bom que não roubam. Você acha que, como estão as perspectivas desse monitoramento? Você acha que é a integração com as outras unidades, ou não sei, uma ciência Sim, cidadã, ou botar a dentro ou gente tem fora que de expandir. trilha? Eu acho que assim, o nosso. Onde a gente quer chegar é num monitoramento integrado
em escala de paisagem, que a gente consiga fazer um desenho amostral conjunto, né? Que a gente mantenha um espaçamento, mantenha essa questão, pegando todo esse corredor, né? Eu aqui, da Serra dos Órgãos, penso nos vizinhos mais diretos. Primeiro, né? Que é o Rio Tinguá, o refúgio de vida silvestre da Serra da Estrela, aqui por um lado, e por outro lado, o Parque Estadual dos Três Picos, a Régua, né? Até porque é fundamental para garantir a conservação das espécies a gente entender como que elas usam o espaço e como que elas usam especialmente essa área de ligação entre uma unidade de conservação e a outra. Porque os animais não reconhecem nossos limites arbitrários. Aqui é parque, aqui não é parque. Né? Uhum. E o perigo maior está aí. Né? Justamente a gente quer saber, eles atravessam a rodovia, não atravessam a rodovia? O mesmo bicho, a mesma onça que eu estou vendo aqui, será que ela está aí na Régua? Ou ela foi lá para o Tinguá? E justamente essas são as áreas mais complicadas da gente trabalhar com armadilhas fotográficas, porque tem mais acesso de pessoas né, pelas estradas tem milhões de acessos à mata e muito uso irregular de caça, de passarinheiro, enfim, que acabam muitas vezes retirando esses equipamentos porque não querem ser flagrados. Então é um grande desafio. Isso aí. Como é que a gente faz para monitorar nessas áreas que são muito abertas, que são muito próximas das grandes rodovias, né? Mas é fundamental. É exatamente por aí que está com interesse em caminhar, né? Tentar integrar essas diferentes iniciativas. Por exemplo, lá na Régua, vizinho a vocês, no meu monitoramento também tinha um macho velho com problema em um olho. Será que é o mesmo bicho ou não é? Esse problema do olho pode também ser uma doença. Né? São várias questões que vão se conversando aí ao longo desse corredor. Que também eu acho que entra, igual como você disse, o queixada, que não enxerga muito bem. Ele provavelmente não vai passar em passagem de fauna, porque ele não enxerga, então não vai entrar numa passagem escura e com muito barulho, ele geralmente evita isso. E, então, já pegando esse gancho, eu vou chamar o Marcelo para a gente conversar um pouquinho sobre o Refauna, e depois, se der tempo no final, você volta para fazer um fechamento, vamos ver como é que vai correr aqui as perguntas. Tá ótimo. Muito obrigado, Cecília, pela participação, espero que daqui a pouquinho eu te chamo de novo. Tá bom, obrigada. Obrigada pelo convite. Vou sair aqui. Pelo que eu aprendi na live da Tereza Cristina, você tem que apertar mesmo. Isso, você saiu. E agora é o Marcelo. Aí, Marcelo solicitou. Estou aguardando ele entrar. O Marcelo ele é biólogo da UFRJ, concursado lá. Ele é doutor em ecologia e coordenador técnico do Refauna. Ele ganhou ano passado o prêmio da Natil. E ele é coordenador da América do Sul da IUCN, do grupo de especialistas em lontras. Então, a gente pode falar tanto da Refauna aqui no Rio, quanto também das lontras, das ariranhas que foram descritas na Mata Atlântica, que foram extintas. Mas, boa noite, Marcelo, muito obrigado pela presença. E se quisesse se apresentar de uma forma mais profunda, contar um pouco melhor como é que foi sua trajetória até aqui e claro, bastante do Refauna para a gente ao longo do caminho da Mata Atlântica. Bom, primeiramente, muito obrigado, André, e ao Caminho da Mata Atlântica pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência. E acho que a gente vai depois falar que muitas das coisas que a gente faz no final lá se integram. Então, bom, a minha experiência começa, né? Eu vim da UFRJ, como a Cecília estava falando mais cedo. A gente foi colega, ela foi minha veterana. Depois eu fiz mestrado no Museu Nacional. Quando no final da graduação, na verdade, eu comecei a trabalhar com lontras, porque eu queria trabalhar com mamíferos carnívoros, e ninguém trabalhava com mamíferos carnívoros do Rio de Janeiro. E aí eu descobri que tinha uma pessoa que trabalhava, que era a Ellen Valdemarim, minha ex-orientadora, e ela trabalhava no projeto Ecolontras, que tinha um projeto com lontras e ariranhas. E aí eu comecei minha carreira com as lontras que... enfim, depois disso eu acabei me apaixonando pelos bichos, né? Hoje em dia sou quase o embaixador do Brasil de lontras aqui, pelo menos no Rio de Janeiro. E hoje em dia eu não trabalho mais com elas, mas eu continuo
fazendo parte do grupo, coordenando o grupo na América do Sul. Bom, aí o doutorado também continuei fazendo com lontras, mas já com uma perspectiva um pouco maior, né, mais ampla, tentando entender o que acontecia na distribuição dela toda, tentando ver o que ela comia, se variava a dieta ao longo da distribuição da espécie, tentando entender, então, quais eram os limites dessa distribuição, que fatores levavam a essa distribuição estar restrita em alguns pontos do Nordeste, por exemplo, e o limite da distribuição. O que levava a essas coisas? Eu fui buscar entender isso e, mais especificamente, dentro do... Então, eu fiz essa macroescala e fiz a microescala em Silva Jardim. A gente tinha um trabalho em conjunto com no nosso grupo de pesquisa, que era de mamíferos semiaquáticos. Então, tinha o gambá d'água e o rato d'água. Então, sobrava só a lontra e falaram assim, pô, chama o Marcelo para fazer isso. Aí lá fui eu, né? Aí fiz meu doutorado com o Fernando Fernandes e, ao mesmo tempo que eu entrei no doutorado, eu passei para biólogo da UFRJ. E aí eu fazia meu doutorado em paralelo ao que exercia de atividades da UFRJ e quando eu vim transferido de Xerém para a sede da UFRJ, eu caí no laboratório, lá no mesmo laboratório que eu fazia o doutorado. Então acabou que as coisas se somaram. E aí, quando eu terminei meu doutorado, eu conversei com o Fernando. Eu falei, Fernando, agora não tenho mais trabalho com lontra propriamente dito. O que vamos fazer aqui? Aí tinha um projeto começando, que era graças à reintrodução das cutias, né, que foi feita pelo Bruno Cid em 2010, começou, e as solturas foram até 2014 na Floresta da Tijuca. E aí eu comecei a coordenar com ele as ações com as cutias, e a coisa foi ganhando corpo, né? O Ernesto era então o gestor do parque, do Parque Nacional da Tijuca, aqui na cidade do Rio, e aí ele começou a bombear um monte de ideias, assim, por que a gente não reintroduz isso, não reintroduz aquilo? E aí foi surgindo a ideia do Refauna, e a segunda espécie foi o bugio, que a gente começou a reintroduzir em 2015. Aí, bom, enfim, em 2015 a gente começou uma série... Em 2017 a gente começou a ter uma série de dificuldades por conta da febre amarela, que você sabe muito bem os problemas que tiveram a partir daí. E desde então a gente não libera nenhum bugio na natureza, mas o Refauna continua. Então a gente continua monitorando as cutias, continua monitorando os bugios que foram soltos, eles formaram um casal. A gente teve algumas dificuldades, a gente pode falar sobre isso mais para frente. Mas basicamente, assim, a ideia... Então, só para terminar a linha de tempo, né? E aí agora esse ano a gente começou a reintrodução dos jabutis. E aí veio o Covid, a gente parou as atividades de campo, agora estamos retomando, mas sem fazer manejo de animais, soltura. A gente está simplesmente monitorando o grupo que foi solto em janeiro. Bom, mas assim, como que surge a ideia do Refauna, né? O Refauna surgiu com uma ideia do Fernando, meu chefe, Fernando Fernandes, e o Luiz Gustavo Oliveira Santos, lá em 2010, eles começaram a debater sobre... que estava se debatendo muito sobre rewilding, né? Então, o que é o reasselvageamento, recolocar a fauna em ambientes vazios. O conceito da floresta vazia, que é importante, né? A gente entra numa floresta, a gente vê um monte de semente caída no chão, a gente acha que aquilo ali, a floresta está inteira, a gente vê das imagens de satélite, está tudo verde, mas lá embaixo, as interações que são esperadas não estavam ocorrendo. E aí, isso ocorreu com a Alexandra, que é uma das coordenadoras do projeto. Ela estava com a Ivandi, que é uma das antigas, era gestora do parque também, da Tijuca. E aí elas observaram que tinha muita cutieira na floresta da Tijuca. E aí, bom, cutieira, como o próprio nome já diz, né, é uma semente comida por cutia. Então, não tinha cutia na floresta da Tijuca. E aí a Alexandra perguntou, mas não tem cutia aqui? Tem um monte de cutia no Campo de Santana. E aí a ideia começou a surgir. Surgiu a ideia, então, da ideia de reintroduzir a cutia, e essa deu origem... Aí, a cutia. Essa é a cutieira, né? Então, aí a ideia deu origem, essa ideia da reintrodução, que começou lá com... Então, o Bruno pegou essa ideia e começou, de fato, a reintroduzir. A gente teve uma série de dificuldades lá no começo, a gente não planejou propriamente a reintrodução como deveria ter sido feita, assim, aquela coisa toda. A gente foi meio que fazendo um projeto de pesquisa em cima disso. A gente aprendeu muito nesses 10 anos. E aí, hoje em dia, a gente está com esse projeto que ganhou muita escala, né? Em 2017, a gente começou uma segunda área, que é a Reserva Guapiaçu, onde você fez seu doutorado. E aí a gente começou a reintrodução das antas, que começou a negociação em 2013. Então, a ideia era fazer no Parque Estadual dos Três Picos, acabou mudando para Régua.
por questão de facilidade de logística. E aí a gente então ia começar, a gente começou em 2017 a soltura, e hoje a gente teve a liberação, quer dizer, a liberação parcial da 11ª anta. Então, claro, 3 vieram a óbito, a gente teve algumas dificuldades no processo. É um animal gigantesco, é o maior mamífero terrestre daqui da região. E aí, a nossa ideia, então, é o quê? A gente primeiro tem que entender quais são as espécies que estão faltando, para entender os processos também que estão faltando. E aí a gente tentar reconectar essas ligações de maneira... então a gente reintroduz as espécies para que essas espécies reconectem essas ligações, as interações ecológicas que estavam faltando. No momento a gente é focado principalmente nos herbívoros mais generalistas e que tenham que tenham uma dieta ampla, que consigam então tolerar bastante essa situação de ter uma floresta que não é propriamente a floresta mais saudável do mundo, mas eles reconectam, e a gente está observando já, tem trabalhos lá do laboratório que mostram que em áreas que tem cutias, por exemplo, tem enterramento de cutieira, tem enterramento de iri, só em área que tem cutia na Floresta da Tijuca. Então isso já é um grande feito, né? Já é um grande legado que a gente deixa. Essas espécies não estavam sendo enterradas. Quem estava enterrando? Ninguém. Não tinha ninguém fazendo isso. E agora, então, tem várias espécies. Quer dizer, a gente está buscando recolocar essas espécies de maneira que reconectem essas interações que estavam faltando. É um projeto maravilhoso, parabéns e obrigado por contar toda essa história belíssima. E acho que deve ter ouvido a nossa conversa com a Cecília, né, que citou as outras peças desse quebra-cabeça que estão faltando, né? Então, a anta vocês já estão preenchendo ali na régua, mas ainda falta o queixada e a onça pintada e algumas outras, mas especialmente essa, né, das grandes, que provavelmente por um passado de caça no Rio, né, são dezenas de anos já com a ausência desses bichos. Né? Sim. E o que você acha? Porque o que vai acontecer aqui para frente? Como é que você imagina a Serra do Mar com o caminho da Mata Atlântica dando super certo, muita gente caminhando, se exercitando e movendo forças para restaurar esse corredor? Tanto o corredor, porque para quem não conhece, a gente está falando mais ou menos de 2 corredores aí, né? O corredor aqui da Tijuca, que é paralelo ao corredor da Serra do Mar. Então são 2 grandes, do Serra do Mar, obviamente, bem maior, né? Mas são 2 grandes corredores que tiveram esse processo, que ainda tem grandes áreas, mas, infelizmente, tivemos um passado que tirou alguma dessas peças do quebra-cabeça que não podem voltar. O que você acha? Assim, o que seria mais urgente? O que vocês estão pensando de novas iniciativas e que precisariam, por exemplo, de um trabalho de realmente reintrodução, né? Pela limitação da espécie de espécies ao redor, de outras populações ao redor. Né? Então, a tua pergunta é muito interessante, porque aí a gente, assim, na minha cabeça vem borbulhando um monte de coisa, mas eu vou tentar construir um raciocínio lógico. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é uma reintrodução, que às vezes tem um termo confuso. O termo técnico de reintrodução é você recolocar uma população autossustentável, né? Então, estabelecer uma população autossustentável num ambiente que essa espécie ocorreu, mas não ocorre mais. Então, isso é uma reintrodução. Uma liberação de bicho não é reintrodução, é uma soltura. Tá? Então, assim, numa reintrodução a gente faz várias liberações de bicho, várias solturas. Então, assim, hoje, por exemplo, eu não fiz uma reintrodução da anta, ela foi uma liberação da anta. Então, esse termo é um termo bastante importante. Aí a gente vem... Bom, primeiro de tudo, a gente tem que mapear que espécies faltam. A gente está fazendo isso na Tijuca agora, é um trabalho bastante árduo, porque, assim, às vezes esse conhecimento de qual espécie teve ali, esse registro teria sido feito pelos naturalistas. E até o século XVIII não vinham muitos naturalistas para o Brasil. Então esse registro é muito pobre. Então, e não tem material fóssil, não tem material guardado. Então, às vezes, é um trabalho de formiguinha. A Carolina Starling, que é uma aluna nossa lá do laboratório, ela que foi quem capitaneou o projeto de reintrodução dos jabutis. Ela, basicamente, ela está fazendo o mestrado dela, virou Ecologia Histórica de Jabuti, na Mata Atlântica. Então, ela está justamente tentando entender onde esses bichos ocorreram, qual a diferença entre o jabutitinga
e o jabuti-piranga, que é o mais comum, que todo mundo tem em casa. E aí, a gente, na Tijuca, a gente fez um levantamento, por exemplo, graças ao trabalho do Leandro Macedo, que foi um aluno de doutorado lá do laboratório, que trabalhou com extinções da Mata Atlântica de vertebrados de médio e grande porte. E ele viu que na Tijuca, por exemplo, faltam 2/3 dos vertebrados de mamíferos de médio e grande porte que seriam esperados. 2/3. Que efeito isso tem na floresta a longo prazo? Gigantesco. Então, assim, a gente tem que entender. Primeiro, a gente tem que formar nesse caso da Tijuca, a Tijuca é uma área, é uma floresta vazia, típica. Ela é isolada por uma cidade gigantesca de 7 milhões de habitantes. Não é propriamente muito conectada, tem conexão com o Parque Estadual da Pedra Branca, né? Mas não tem grandes conexões ali. Então, a Tijuca, a gente tem que colocar os bichos de volta lá, porque o bicho não vai atravessar a cidade do Rio de Janeiro. Uma cutia não vai do Campo de Santana naturalmente cruzar o centro da cidade, Presidente Vargas, chegar lá no Alto da Boa Vista. Então, isso a gente tem que fazer, a gente levar os bichos para lá, porque eles não vão levar... Não. Então, a reintrodução se faz necessária, né? A translocação nesse caso. Aí, a gente... É fundamental que, por exemplo, a gente integre essas iniciativas. A de vocês, por exemplo, vocês têm esse incentivo ao hábito das pessoas fazerem trilha, de conhecerem esses ambientes que a gente ainda tem relativamente preservados. A gente sabe que a Mata Atlântica é um ambiente que é um hotspot de biodiversidade, ou seja, ele é muito biodiverso e é muito ameaçado, né? Mais de 80% dos fragmentos de Mata Atlântica tem menos de 50 hectares. Então, assim, são todos muito pequenos. E aí a gente tem que aproveitar esses fragmentos grandes, tipo a Reserva Guapiaçu, a Tijuca, e recolocar as espécies lá, mas a conservação não é nada sem as pessoas. Não adianta eu colocar os bichos se as pessoas não comprarem a minha ideia. Então, cada vez mais, a gente tem chegado à conclusão da importância da sensibilização, das pessoas se reconectarem com a natureza, que é o que vocês estão fazendo, e das pessoas entenderem o que está acontecendo ali, qual o papel de cada espécie, a espécie por si só é importante. Mas, às vezes, ela tem um papel... O pessoal do Projeto Mantis, gente, eles são geniais. Eles fazem um trabalho incrível com os louva-a-Deus. Ninguém conhecia o louva-a-Deus da Mata Atlântica. Eles estão descobrindo espécies por um monte de espécies aí. E o trabalho deles é inacreditável. Então, assim, essa questão da reconexão dos caminhos, de fazer essa trilha de grandes distâncias, e as pessoas verem os bichos voltando para as florestas... Isso é o meu sonho. É um sonho que é possível? Claro que é. É o sonho do Fernando também. É um sonho que a gente luta todos os dias por isso. É difícil pra caramba fazer a reintrodução uma só. É difícil, muito mais difícil fazer em várias ao mesmo tempo, porque a gente tem que monitorar todas e saber o resultado e sensibilizar essas pessoas. Porque justamente a gente tem que mapear em cada situação quais são os riscos de cada reintrodução. Por exemplo, eu não vou colocar anta na floresta da Tijuca, por mais que eu gostasse que a anta voltasse para lá. Não vai ter anta suficiente, né, para formar uma população. Então, é essencial, e outra coisa é essencial a gente mostrar para o público que isso está acontecendo, da importância da floresta para todos nós aqui, o quanto que a nossa temperatura, que já é alta para burro aqui no Rio de Janeiro, seria muito mais alta sem a floresta. Isso foi feito lá em 1860, né? Foi o reflorestamento porque estava faltando água na cidade do Rio de Janeiro. Aí reflorestaram, né, José Bonifácio, Major Acher, reflorestaram um pedaço da floresta da Tijuca para que voltasse a ter água. E aí você vê, então controla o regime hidrológico da cidade, controla a temperatura da cidade. Tem um estudo feito pelo pessoal da PUC que mostra que a temperatura seria 5 graus mais alta, imagina, 5 graus mais alta em média. Então esse é um negócio... É muito importante que a gente tenha todas essas ações, e é importante o trabalho que vocês estão incentivando de fazer essas trilhas, que as pessoas se reconectem com a natureza, né? E aí a gente consegue... O trabalho da Cecília é elegantíssimo também, esse monitoramento da fauna de longa duração por armadilha fotográfica. Esse negócio das armadilhas fotográficas, a gente teve muito problema de perda de armadilha fotográfica, sobretudo na régua, na parte baixa. As pessoas roubam porque tem medo, receio que a gente vai denunciar para o IBAMA, ICMBio, enfim. A gente não vai fazer isso. Eles até são do ICMBio, no caso da Cecília. Mas, assim, a gente está querendo monitorar a fauna, a gente não está querendo monitorar as pessoas, né? E aí, o problema é que esse equipamento é caro, é difícil de comprar, você sabe muito bem disso. Então, assim, agora eu estou fazendo importação disso, cada armadilha vai custar quase R$2.000, e aí, no final,
que a pessoa vai usar isso? A não ser que a pessoa trabalhe com monitoramento de fauna, não vai usar para nada. Né? Então, a gente tem que sensibilizar as pessoas. E a Joana faz isso, o trabalho lá com a gente, que é incrível lá na Régua. Né? Ela vai na casa das pessoas. Agora não, por causa da pandemia. Mas assim, ela ia na casa das pessoas, fala com as pessoas. Então, isso é muito importante para a gente. O nosso trabalho só vai funcionar. Por exemplo, se uma pessoa dá um tiro numa anta, mata uma anta para caçar, para levar de troféu para casa a cabeça da anta, qual o valor disso? Eu não sei te dizer. Eu sei te dizer o esforço que eu vou ter que fazer para recolocar uma outra lá. Então, assim, o esforço para botar uma anta, só para vocês terem uma ideia, tem que levar de caminhão o bicho. Às vezes vem de São Paulo, do Zoológico Sorocaba, vem do Rio de Janeiro. Além do preço, que é caríssimo, todo o processo é muito custoso em termos de energia. Então, hoje a gente consegue que a comunidade do entorno, e no caso das antas, eles dão os nomes para as antas. Eles, quando tem algum problema, graças à oportunidade que a gente teve com a Régua, você sabe muito bem como é que é lá, a Régua tem uma proximidade muito grande com esses agricultores locais e com as comunidades dali. Eles fazem um trabalho de longa duração. E aí isso é muito importante. E aqui na Tijuca a gente está pensando em fazer o mesmo. Só que na Tijuca é um pouco diferente porque tem comunidades ao redor, milhões de pessoas, e a gente tem que pensar como que vai conseguir comunicar com todo mundo. As estratégias vão ter que ser diferentes. Mas é importantíssimo que as pessoas se reconectem. Conta pra gente como é esse processo, de onde essas antas estão vindo. Então, tanto dos doadores, não sei se vocês compram, se recebem doação, e também lá da população local. Pelo que eu entendi, o pessoal está muito interessado, as pessoas estão receptivas à volta dessa fauna. Como é que está essa relação de vocês tanto com os doadores dos animais em si, quanto com os receptores, né, que vão estar ali recebendo o novo vizinho? Então, as tuas perguntas são muito importantes, elas geram mais um monte de outras perguntas, mas assim, eu vou tentar ser bem objetivo. No caso das pessoas, como a Régua já fazia esse trabalho de sensibilização, foi muito mais simples da gente conectar com elas, mas a Joana vem fazendo um trabalho árduo. A gente começou bem antes da soltura das antas, então as pessoas realmente compraram a ideia. As pessoas literalmente vestem a camisa das antas, elas gostam, quando a anta passa pelas propriedades delas, elas avisam. Claro que às vezes tem uma questão de interação com plantação e tudo mais, e a gente tenta, na medida do possível, contornar os possíveis problemas. Tem sido possível, até agora não teve nenhum conflito maior em termos de tem que tirar essa anta daqui, mas já teve situações que começou a ficar um pouco mais sensível. A Joana fez esse trabalho muito bem. E aí, com relação a da onde vem as antas, a negociação, a gente trabalha com doações. Os zoológicos, em geral, compram a nossa ideia, aceitam nos doar os animais. Aí a gente faz a transferência. Então, assim, a reintrodução por si só, se a gente pensar em números, se eu fosse computar, comprar bicho, se eu fosse computar, pagar veterinário, que normalmente é tudo veterinário parceiro nosso, se eu fosse computar, pagar todos os voluntários que vão para o campo, seria caríssimo. Todo o apoio que, por exemplo, o Parque da Tijuca dá, que a Régua dá em termos de logística, né? Pô, a Régua, eles construíram o recinto para a gente pagou material e, claro, pagou o Sidney, mas assim, não é nem perto do que seria o custo se eu contratasse uma empresa para fazer. Então, isso acaba diminuindo bastante nossos custos. Mas é fundamental que a gente estabeleça essas parcerias. Então, com todos esses zoológicos, a gente conversa, a gente comunica o que está acontecendo. Quando teve óbito, a gente comunicou para o zoológico que teve óbito. Então, esse tipo de informação é fundamental e, normalmente, os zoológicos acabam sendo nossos parceiros. A ideia é que a gente tente fazer uma que a gente chama de rede refauna. Foi uma ideia do Maron, que é justamente que as pessoas... A gente vai disponibilizar isso, tem disponibilizado no nosso site, no antigo, a gente vai transferir para o site novo que a gente está criando, refauna.com.br, já está disponível. E aí a ideia, só que não está com a rede ainda lá formada. A ideia é que lá tenha quem tem animais para ceder, para reintroduções, que animais tem, quem é de unidade de conservação ou de RPPN que quer receber animais, e pessoas interessadas em fazer justamente as reintroduções propriamente dita, executar as reintroduções. E a ideia é que essas pessoas se conectem. Lá vem a questão das conexões, das interações. A ideia é que as pessoas se conectem e elas estabeleçam parcerias novas, porque nós somos uma equipe muito pequena ainda,
Claro que a gente almeja conquistar o mundo, como diria o meu chefe, vamos encher o mundo de rodentes, mas a gente tem que ser pé no chão. A gente sonha alto, né? Voa alto no sonho, mas a gente vai executando com o pé no chão. E aí a gente vai, de fato, bem aos pouquinhos. Eu adoraria, por exemplo, estar coordenando um projeto de reintrodução de onças, de ariranhas. Tem essas iniciativas acontecendo. Mas isso aí, então, o pessoal que está trabalhando com reintrodução de ariranha, de onça na Argentina. Não sei se você conhece o pessoal do Iberá, que vocês não conhecem, esse trabalho é belíssimo. É um trabalho que começou com dois donos de uma grande empresa chamada North Face. Eles compraram um monte de terra na Argentina, doaram essas terras para o governo argentino com a condição de virarem parques nacionais. O Iberá tem, hoje, 800 mil hectares. E o objetivo é ter 1 milhão. Imagina uma área dessa. É um negócio gigantesco. E aí eles estão fazendo um projeto de reintrodução de onças, e as onças têm cada recinto de onça tem, sei lá, 7 hectares. E é de 6 metros de altura eletrificado. Você consegue imaginar o custo disso? É altíssimo, mas é lindo você ver as coisas acontecendo. E que mostra que é o grande sonho do Fernando, né? São os sonhos possíveis, né? Essas coisas acontecem, a gente consegue fazer. A gente, como Refauna, é muito prazeroso que a gente tem, as pessoas se oferecem. Aqui, acabou de perguntar alguém aqui como que eu posso me voluntariar para o Refauna. Gente, a gente está criando um programa de voluntariado um pouquinho mais com mais informações. Então, no nosso site agora já está lá disponível. A gente tem o voluntariado de curto prazo e de longo prazo. E a ideia é que o de longo prazo, ele literalmente fique lá bastante tempo executando as ações, monitoramento da armadilha fotográfica, tudo mais que a gente precise. E o de curto prazo ajuda nessas rotinas diárias de campo que eventualmente a gente faz. Está tudo explicado lá no site. Agora, com o Covid, a gente não está recebendo voluntários no momento, só voluntários muito pontuais, por questão de segurança para todos, né? A nossa segurança e a segurança de todos vem em primeiro lugar. Então, a gente não está manipulando primata, não está manipulando cutia, até o momento que ficar mais seguro, porque está muita circulação de vírus por enquanto. Mas, quando for possível, a ideia é que a gente retome essas reintroduções. E você estava comentando a questão, por exemplo, lá na Argentina, com interesse de reintroduzir até, inclusive, a onça pintada, né? Um trabalho belíssimo, gigantesco e tal. Aqui a gente tem a vantagem de, na divisa com São Paulo, um pouquinho mais ao sul, já tem a onça pintada, né? Então a gente tem aqui na vizinhança, mas ainda não voltaram. Provavelmente irão voltar. Sim. E eu, dando já um pouco a minha opinião, eu acho que vai ser um processo muito mais... acho que, de forma geral, as pessoas gostam, né? Você viu a Cecília falando que as pessoas gostam de ver que tem a onça parda. A onça pintada é um símbolo da biodiversidade brasileira, né? Infelizmente está extinta, mas quando ela voltar, todo mundo acho que tem a intenção que ela fique muito bem e não crie transtorno, que não vá para outros locais, que fique dentro da mata, como deve ser, em equilíbrio, né? E eu acho que uma das formas de deixar essa relação em equilíbrio é justamente o trabalho de vocês, né? Tanto do corredor, de possibilitar que essas outras espécies voltem, mas também para essa onça ter o que comer aqui, né? A gente espera que quando a onça volte, a anta esteja aí com a população muito bem estabelecida, os catetos da régua, que tem muitos, já tenham ido para o Parnaso. E eu acho que é o queixada, que é um dos principais itens alimentares da onça em vários outros locais do país, né? Talvez na Amazônia, Pantanal, também tem muito jacaré e tal, mas queixada é um dos principais. Provavelmente aqui seria a capivara, queixada, e infelizmente elas não vão voltar. E você comentou muito de criadores, existem criadores de queixada, mas também existem unidades de conservação que está sobrando queixada, felizmente. É um problema, igual no Parque Nacional das Emas, que está sobrando queixadas, estão prendendo 2.000, ver o que faz. Então tem esses animais também de outras unidades de conservação. O que vocês acham que seria mais interessante, assim, tendo disponível tanto de criador quanto de outras unidades, qual que seria o melhor caminho para fazer essa reintrodução, que é conflituosa, tem várias questões que precisam fazer um enorme trabalho realmente de reintrodução, mas que também tem esse possível lado muito positivo de quando a onça chegar, ela vai ter o que comer. Sim. Então, entre essas duas opções, focando nisso, o que você acha que seria o melhor caminho para
Então, para a volta dos queixadas? os queixadas são... a gente já cogitou várias vezes trabalhar com os queixadas, inclusive a gente tentou. Lá em Santa Catarina, né, tem o Parque das Araucárias, a gente submeteu, quando a gente tinha o projeto financiado, que foi o projeto que deu um grande start no nosso... Assim, a grande revolução no Refauna foi em 2014, quando a gente ganhou um projeto de longa duração do Boticário, que sempre foi um patrocinador importantíssimo em todos os nossos projetos do laboratório, mas esse em especial a gente conseguiu girar a chave e conseguir atingir um público maior. E aí a gente... você está me escutando? Estou escutando e eu não estava vendo os comentários. E está chegando no final, Tá. se você puder complementar isso e Tá, contar então é só já para terminar. como estão as antas. Então a gente tinha a Me ideia de perguntaram colocar aí. o queixada lá. Em Santa Catarina a gente não conseguiu por causa de falta de aprovação. Mas aí traz a questão, assim, os queixadas têm muito possível conflito com agricultores. O Rio de Janeiro não tem grandes monoculturas hoje em dia. Tem muito mais pequenos agricultores. E isso pode representar a perda total dele. Então a gente tem que pensar muito, trabalhar junto com esses agricultores, é um potencial de conflito gigantesco. Tem caça ainda de porco, né? Você sabe muito bem que ainda se caça porco aqui no estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem que avaliar esses possíveis conflitos e ver o quão factível fica a reintrodução, mesmo com esses conflitos, prevendo uma retirada de indivíduos. Mas eu sou completamente simpático à ideia dos queixadas, eu já falei com você sobre isso. A gente tem esse problema que é um excesso de animais de outro lado. Em outros países eles fazem manejo à torto direito, eles pegam os bichos, botam para outro lugar e fundam novas populações e se arriscam. Esse é o ponto, acho que talvez. Falta talvez a coragem de arriscar. E poder dar errado. Reintroduções, muitas dão errado. Reintrodução é muito difícil. Agora a gente tem que poder conseguir arriscar. E tem que se dar. Só que muitas vezes o que a gente fica, e eu entendo perfeitamente a pessoa que está lá do outro lado, a pessoa fica com receio de conceder uma licença e depois vir tudo em cima dela e falar: você que produziu esse problema, você que aceitou essa licença. A licença de dada pesquisa, pelo de órgão manejo. ambiental, não é isso? Só respondendo a pergunta. Exato. Então, enfim, acho que era basicamente esse ponto que a gente não tem que... A gente tem que sonhar, tem que tentar ver que tem um problema de conservação seríssimo também do outro lado, que tem excesso de queixada. Então, assim, tem que tirar esses queixados de um lugar e, por outro lado, a gente tem falta de queixada em outras áreas. Então, é tirar de lá e botar aqui. Só tem que ver a questão da genética, de parasitas, isso tudo. Mas, assim, é possível fazer esse movimento e eles estão dispostos. Então, grandes agricultores estão dispostos, então talvez eles sejam a chave para financiar o possível projeto de translocação de queixada para Sudeste. Teve uma pessoa que me procurou que falou: eu tenho queixada para refaunar a Mata Atlântica toda. Tu tem noção do que é isso? É verdade. Então são milhares de bichos. Então, assim, a gente tem essa possibilidade. Por que a gente... Só que tem que ser muito bem feito, tem que ser fundamentado no sentido, essas áreas aqui são boas, é menor conflito. Enfim, tem que analisar quais são os melhores lugares, mas que é óbvio que tem possibilidades. Eu também concordo plenamente, que eu acho que é uma questão arriscada, tanto não dá certo, quanto dá muito certo e daqui a pouco está sobrando bicho aqui. Mas eu acho muito melhor a gente estar sobrando bicho, tendo que lidar com isso, como está nas emas, do que ficar aqui essa floresta vazia, sem os processos acontecendo e tal, né? Então conta aí, já está acabando o tempo, não sei se vai fechar de vez, por onde as antas têm andado, se já estão quase no Parnaso, a Cecília perguntou, então trazendo Tem uma que parou lá em pergunta Guapimirim. Foi a que foi mais longe. As outras ainda estão muito por ali, né? Mas teve uma que teve filhote, aí a gente teve um problema sensível também, porque a mãe foi atropelada, e a boa notícia é que o pai adotou de volta o filho, e tá o filho com o filhotinho, o pai com o filhotinho. E aí, então, a gente tem... Eles estão todas por ali, por perto. Não estão muito distantes. Então, olha que notícia ótima, que a fêmea que foi atropelada há menos de um mês, o pai assumiu, estava com o filho, a cria jovem, né? E o pai assumiu ali a missão, né? A gente registrou em armadilha fotográfica, eu soube hoje, eu nem sabia disso. Acabei de saber hoje pelo Maron, que é quem toca mais para frente o projeto de reintrodução das antas. Então, mas assim, a nossa ideia é avaliar possíveis reintroduções, a gente está fazendo isso, e indicar possíveis reintroduções é um projeto que eu estou terminando hoje, inclusive, vou mandar para submeter, de a gente ver quais espécies estão precisando em cada uma das duas áreas, e aí priorizar dentro dessas espécies quais seriam as mais interessantes em termos de restauração de interações.
Então, isso é fundamental. Mas a gente precisa, obviamente, do apoio de todos, né? Uma pessoa que faça, que não apoie, que condene o projeto está fadado ao fracasso. Então, a gente tem que realmente trabalho de formiguinha diário. Parabéns, Marcelo. Muito obrigado pela conversa. Acho que isso aqui vai encerrar daqui a pouquinho. Conte com a gente, com tanto você quanto a Cecília. Muito obrigado pela presença e conte com a gente nesse processo de restauração do corredor da Serra do Mar, de trazer as pessoas de volta, ciência cidadã. Então, um prazer conversar com vocês e vamos trabalhando juntos. Muito obrigado pela oportunidade e seguimos juntos. Valeu, um abraço, obrigado a todos pela presença, gente. Um abraço e também a gente também tem um programa de voluntariado no Caminho da Mata Atlântica e acho que acabou o tempo agora. Um abraço, gente. Não, acho que não sei se acabou, mas tem um programa de voluntariado no site também, que é você se cadastra, avisa qual área tem interesse e tal. E é isso. Muito obrigado pela presença e uma boa noite a todos. Grande. Tchau, tchau.